Você já se perguntou como uma das menores comunidades do mundo conseguiu influenciar os maiores impérios da história? Como uma minoria, perseguida por séculos, tornou-se sinônimo de sabedoria, riqueza e liderança? Não é coincidência, é mentalidade. Enquanto muitos seguem o fluxo, os judeus seguem princípios. E esses mesmos princípios ecoam nos ensinamentos de Napoleon Hill. Estamos falando de fé inabalável em si mesmo, educação como prioridade, disciplina mental diária e, acima de tudo, um propósito maior que o próprio sucesso. Imagine um povo que representa apenas 0,2% da população mundial, mas detém prêmios Nobel, posições de poder, gigantes do mercado financeiro e da ciência. Isso não é sorte, é resultado de gerações treinadas para pensar diferente, agir com intenção e cultivar uma mentalidade de riqueza desde cedo. E antes que você diga que isso não é para você, pare. Porque o que você vai ouvir aqui hoje não é sobre religião, nem sobre etnia. É sobre o código mental que qualquer pessoa pode adotar. Um código que transforma fracasso em combustível, escassez em sabedoria e adversidade em vantagem. Nos próximos minutos, vamos revelar como esses princípios milenares, combinados com os ensinamentos eternos de Napoleon Hill, podem mudar o curso da sua vida. Não importa onde você nasceu, sua religião ou quantas vezes você caiu. O que importa é o que você vai decidir absorver a partir de agora. Preste atenção, porque a forma como você começa esse vídeo pode ser o começo de uma nova era na sua história. Este vídeo não é uma aula de história, nem uma análise sociológica. É um convite. Um convite para entender como uma comunidade, pequena em número, mas imensa em influência, alcançou um nível de sucesso que muitos consideram inalcançável. E, mais importante, como você pode aplicar os mesmos princípios na sua vida. Os judeus não se destacam por acaso. Eles seguem uma fórmula e, curiosamente, essa fórmula está alinhada com tudo o que Napoleon Hill ensinou ao longo de décadas. Fé, propósito definido, persistência, autoconfiança, autodisciplina, não como ideias soltas, mas como práticas diárias. Aqui vamos decodificar essa fórmula. Vamos falar de mentalidade, educação, visão de longo prazo, e como transformar a adversidade em ferramenta de crescimento. Mas antes de seguirmos, uma coisa: este conteúdo foi feito para pessoas que estão cansadas de respostas fáceis. Pessoas que entendem que o verdadeiro sucesso começa dentro, na mente, na alma, na rotina. Se isso faz sentido para você, considere se inscrever no canal agora. Aqui você não vai encontrar atalhos, vai encontrar estratégia mental de verdade. Respire fundo, ajuste sua postura e prepare-se, porque ao entender como essa minoria prospera, você vai descobrir o caminho para deixar de ser espectador e começar a se tornar protagonista. Capítulo 1. A força da identidade. O poder de saber quem você é. Imagine carregar por séculos o peso do preconceito, da exclusão, da perseguição. Imagine ser minoria em quase todos os países em que vive e ainda assim prosperar. Crescer, construir legados. Como isso é possível? Tudo começa com uma base sólida, identidade inabalável. O povo judeu sabe quem é, sabe de onde vem e sabe principalmente o que valoriza. Desde pequenos, são ensinados a respeitar sua origem, sua cultura, seus princípios. Isso os torna imunes à distração do mundo externo. Eles não se perdem tentando agradar. Eles agem a partir de convicção, não de validação.
Napoleão Hill chamava isso de propósito definido. Um homem sem propósito é um barco sem leme, vai aonde o vento manda. Mas quem conhece a própria identidade e a honra, navega mesmo contra tempestades. Esse é o primeiro ensinamento que podemos modelar dos judeus. Descubra quem você é, antes de tentar vencer o mundo. Não tente se adaptar ao ambiente. Molde o ambiente a partir da sua essência, sua fé, sua missão, seus valores. Isso é um escudo contra distrações e uma bússola em tempos de crise. Observe que o sucesso verdadeiro não nasce da comparação, mas da clareza. Os judeus não tentam ser como os outros, eles são quem são. E é por isso que influenciam, mesmo sendo poucos. E você? Quem é você quando o mundo não está olhando? Quais são seus valores? O que você não negocia? Se essas respostas estão nebulosas, sua energia também está. E sem energia alinhada, o sucesso se esvai. Napoleão Hill dizia: você pode ser tudo aquilo que deseja, desde que saiba exatamente o que deseja. O povo judeu sabe. Eles não vivem à deriva, eles vivem com intenção. Não importa a sua origem, não importa onde você está agora, se você decidir hoje reconstruir sua identidade com base em valores, princípios e visão, você também poderá prosperar, mesmo sendo minoria onde está. Porque o mundo não respeita quem se adapta demais. O mundo respeita quem tem raiz. Reflita, escreva, declare. A partir de hoje, eu caminho com clareza. Eu não me escondo, eu não me explico, eu lidero. Capítulo 2. Educação como legado, o compromisso com o conhecimento. Uma das maiores riquezas dos judeus não está no ouro, nem em propriedades. Está na educação. Desde a infância, o conhecimento é tratado como herança. Não apenas o conhecimento escolar, mas o conhecimento de vida, de fé, de finanças, de lógica, de história. Para o judeu, saber é poder. E esse poder é transferido de geração em geração. Napoleão Hill insistia: a riqueza não é apenas o dinheiro, é o conhecimento aplicado. Isso explica por que tantos judeus prosperam, mesmo saindo de ambientes hostis. Eles carregam na mente o que ninguém pode roubar. Enquanto muitos ainda estão discutindo se vale ou não estudar, os judeus já ensinaram seus filhos a ler com 3 anos, a argumentar com 5 e a refletir sobre propósito aos 7. Educação não é uma fase, é o estilo de vida. Eles investem onde dá mais retorno, na mente. E isso conecta diretamente com o conceito de autodisciplina intelectual de Hill. Prosperar começa quando você educa sua própria mente todos os dias. Quando você transforma cada leitura, cada conversa, cada experiência em algo que constrói seu valor pessoal. Enquanto isso, muitos ignoram esse poder, preferem a distração ao desenvolvimento, mas a mente vazia atrai fracasso. Já a mente abastecida com ideias, estratégias, princípios, atrai oportunidades. A verdade é simples: se você quer ser livre, estude. Se quer ter controle sobre seu destino, estude. Se quer liderar, gerar riqueza, tomar boas decisões, torne-se um eterno aprendiz. A prosperidade judaica não está num dom genético. Está no compromisso cultural com o aprendizado. Eles não esperam o mundo ensinar. Eles ensinam a si mesmos. Eles não delegam sua evolução a ninguém. E você? Quanto tempo do seu dia é dedicado à sua mente? Quantos livros lê por ano? Quantas ideias transforma em ação? O que você ensina às pessoas à sua volta? Como dizia Hill, a ação mais inteligente que uma pessoa pode tomar é investir na própria mente. Esse é o segundo segredo da prosperidade judaica. Eduque-se como se sua liberdade dependesse disso.
porque depende. Capítulo 3. Unidade e rede de apoio. O poder do grupo. O terceiro segredo da prosperidade judaica está na força de algo que muitos subestimam: a comunidade. Para o povo judeu, sucesso nunca foi um esforço solitário. Eles prosperam porque se levantam juntos, se protegem, compartilham oportunidades e se fortalecem mutuamente. Desde cedo, aprendem que não é possível vencer sozinho por muito tempo. Existe uma rede de apoio construída com base em valores, confiança e lealdade. Uma rede que conecta empresários, estudantes, líderes religiosos, famílias. E todos, de alguma forma, contribuem para o sucesso uns dos outros. Napoleon Hill falava disso ao apresentar o conceito de mastermind, uma aliança de mentes unidas em harmonia com um propósito claro. Ele dizia: nenhum ser humano alcança o sucesso sem a ajuda de outros. E o povo judeu vive isso na prática. Quando o judeu abre um negócio, não está sozinho. Ele recebe conselhos, clientes, fornecedores e suporte emocional da comunidade. Há um ciclo de incentivo mútuo que transforma o individual em coletivo. Eles entendem que o crescimento de um eleva todos. No mundo ocidental, muitas vezes confundimos individualismo com liberdade. Mas Napoleon Hill já alertava: a verdadeira liberdade está na colaboração inteligente. Quem entende o valor da comunidade constrói pontes em vez de muros. Quem valoriza o outro cresce junto. Quem se conecta com mentes que vibram na mesma frequência se torna imparável. Quantas vezes você se cercou de pessoas que te empurram para cima? Quantas conversas suas são sobre crescimento, metas, visão de futuro? Ou você ainda se prende a círculos que falam de problema, culpa e limitação? O povo judeu não só constrói comunidade, eles cultivam o que há de mais importante nela: confiança e propósito em comum. Se você quer prosperar como eles, pare de lutar sozinho. Busque o seu mastermind. Crie alianças com quem compartilha seus valores. Cerque-se de pessoas que querem o melhor para você e desejam o melhor para elas também. Como disse Hill, o poder real está na aliança de mentes que se movem em harmonia. Capítulo 4. Educação como alicerce. O valor inabalável do conhecimento. Entre todas as razões pelas quais os judeus prosperam, existe uma que se destaca como base sólida de tudo: educação. Mas não estamos falando apenas de diplomas ou de escolaridade formal. Estamos falando de uma cultura de aprendizado constante, de desenvolvimento mental, de busca por sabedoria como estilo de vida. Desde os primeiros anos de vida, crianças judias são incentivadas a estudar, a questionar, a entender o mundo à sua volta. A leitura não é uma obrigação, mas um privilégio. Os livros não são só fontes de informação, são pontes para o crescimento. A Torá é estudada diariamente, não como tradição cega, mas como um instrumento de reflexão, raciocínio e construção de valores. Napoleon Hill ensinava que a mente humana pode ser treinada, moldada, disciplinada, que o conhecimento aplicado é um dos maiores poderes que um ser humano pode possuir. Ele dizia: a educação real consiste não simplesmente em adquirir conhecimento, mas em aplicá-lo de forma eficaz. E é exatamente isso que os judeus fazem. Não basta saber, é preciso transformar esse saber em ação inteligente. Eles não buscam ser apenas eruditos, eles querem ser úteis, relevantes, estratégicos. O povo judeu sabe que uma mente preparada é uma arma poderosa,
e que investir no próprio desenvolvimento intelectual é uma forma de honra, de segurança e de poder. Agora pare por um momento e se pergunte: quanto você investe em si mesmo? Quantos livros leu este ano? Com que frequência estuda algo que expande sua visão de mundo? Ou será que está deixando a TV, o algoritmo e os outros decidirem o que entra na sua mente? A diferença entre um homem comum e um homem de sucesso começa na maneira como ele treina a própria mente, e Hill sabia disso. Se você quer mudar sua realidade, comece agora mesmo por aqui. Eduque-se, leia, estude, questione, aplique, repita. O sucesso não é um acaso, é a consequência direta da mente que você constrói todos os dias. Capítulo 5. A força da coesão. Comunidade como pilar do sucesso. Se existe uma característica notável entre os judeus, é o sentido de comunidade. Eles não prosperam sozinhos, eles prosperam juntos. Enquanto muitas pessoas vivem como peças soltas no mundo, desconectadas umas das outras, os judeus compreendem algo que Napoleon Hill também ensinou com firmeza. Nenhum homem jamais alcançou sucesso notável sem a ajuda de outras pessoas. Essa é a essência do Mastermind, o conceito que Hill apresentou como uma das chaves para o sucesso, a união de duas ou mais mentes em harmonia com um objetivo comum. Os judeus praticam isso de forma natural. Negócios familiares, redes de apoio entre imigrantes, cooperação em sinagogas e centros culturais, ajuda mútua em tempos de crise. Existe uma confiança estratégica que impulsiona cada indivíduo através da força do grupo. E mais, essa coesão não é apenas emocional, ela é inteligente. Eles compartilham oportunidades, trocam informações relevantes, recomendam uns aos outros, sabem que ao fortalecerem um membro da comunidade, estão fortalecendo o todo. Enquanto muitos competem por migalhas, os judeus constroem mesas maiores. Enquanto alguns escondem conhecimento, eles compartilham o que edifica. Enquanto uns se perdem na comparação, eles crescem na colaboração. Pergunte-se com sinceridade: quem são as 5 pessoas com quem você mais convive? Essas pessoas te impulsionam ou te drenam? Estão alinhadas com seus objetivos ou sabotam silenciosamente seus sonhos? Se quiser prosperar, cuide do seu ambiente mental e social. Crie o seu próprio círculo de mastermind. Conecte-se com pessoas que compartilham da mesma visão. E se não conhece ninguém assim hoje, procure. Leia livros de grandes mentes, ouça vozes que elevam. Seja você o primeiro elo de uma corrente forte. O sucesso começa quando você deixa de andar sozinho e aprende a caminhar com propósito ao lado dos certos. Capítulo 6. A disciplina como alicerce. A vontade forjada na repetição. Disciplina. Talvez a palavra menos sedutora do vocabulário do sucesso, mas também a mais inegociável. Entre os judeus, o conceito de disciplina não é apresentado como uma escolha, é um valor cultivado desde cedo. Desde a infância, são ensinados a seguir rotinas, respeitar tradições, estudar constantemente, honrar compromissos e praticar a autodisciplina com seriedade. É quase como se cada hábito diário
fosse um tijolo, e com o tempo, esses tijolos constroem uma fortaleza mental inabalável. Napoleão Hill reforça: a autodisciplina começa com o domínio dos pensamentos. Se você não controla sua mente, ela o controlará. Isso está profundamente enraizado na cultura judaica, o domínio da mente através de hábitos. Não é sobre motivação passageira, é sobre estrutura. Um judeu religioso, por exemplo, reza 3 vezes ao dia, estuda textos sagrados, respeita rituais rigorosos e faz isso com constância. Não importa se está com vontade, importa o compromisso com algo maior. A disciplina para eles não é prisão, é liberdade, porque ao dominar seus impulsos, eles não se tornam escravos de emoções, distrações ou desejos momentâneos. Eles vivem com foco, clareza e direção. E você? Quantos planos seus morreram porque você não tinha uma estrutura para sustentá-los? Quantas ideias brilhantes evaporaram por falta de consistência? A verdade é que o sucesso não exige genialidade, exige comprometimento. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas precisa fazer algo todos os dias. Estabeleça uma rotina matinal que seja inegociável. Crie blocos de trabalho profundo. Estude mesmo quando o mundo grita por distração. Treine sua mente para obedecer sua vontade, não o contrário. Disciplinar-se é forjar um novo eu a cada repetição. E como dizia Hill, o homem que se disciplina para alcançar um objetivo nunca será o mesmo de quando começou. E isso é libertador. Capítulo 7. Educação como herança, o legado do conhecimento. Se há algo que une praticamente todos os judeus bem-sucedidos do mundo, é esta convicção silenciosa. Conhecimento é o único bem que ninguém pode tirar de você. A educação para o povo judeu não é uma obrigação escolar, é um valor sagrado. Em muitas famílias, o estudo começa cedo e nunca termina. Um judeu tradicional pode estudar o mesmo livro, como o Talmud, por décadas, e cada leitura revela um novo entendimento. Napoleão Hill entendia essa verdade profundamente. Ele afirmava: conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado é poder. E é exatamente isso que a comunidade judaica faz com maestria. Não apenas aprendem, aplicam. Aplicam o raciocínio crítico, o pensamento analítico, a lógica financeira, a comunicação clara, o domínio da palavra. São ensinados a questionar, debater, aprimorar, evoluir. Não aceitam respostas prontas, buscam compreender a origem de tudo. Isso forma pessoas com uma mentalidade estrategista. Elas sabem que o mercado muda, a economia oscila, mas quem domina conhecimento navega em qualquer mar. E aqui entra o seu papel. Você tem estudado todos os dias ou apenas rolado a timeline? Você tem investido em aprender novas habilidades ou só consome conteúdo sem transformação? Você pode começar hoje. Não precisa esperar ter dinheiro ou tempo de sobra. Pode começar com 20 minutos por dia. Um livro, um curso, uma reflexão estratégica. Seu cérebro é seu maior ativo e está faminto por direção. Como dizia Hill, as riquezas começam a se formar na mente, com ideias,
com planos e com propósitos bem definidos. E o conhecimento é o combustível que acende essa centelha. Transforme sua mente no seu maior investimento, porque o que você aprende hoje vai te pagar por uma vida inteira. Capítulo 8. A importância da unidade e do networking estratégico. Existe uma sabedoria milenar dentro da cultura judaica que diz: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. O povo judeu entendeu isso com uma clareza que poucas culturas conseguiram replicar. Em qualquer lugar do mundo, um judeu que chega a uma nova cidade pode bater na porta de uma sinagoga e ser recebido como irmão. Existe uma rede silenciosa, mas poderosa de apoio, colaboração e confiança. E Napoleon Hill também ensinava isso com outras palavras. Ele chamou de mastermind, um grupo de mentes com um propósito em comum, unidas para se fortalecerem mutuamente. Segundo Hill, todo indivíduo verdadeiramente bem-sucedido contou com o apoio de uma rede poderosa, um círculo de influência com o mesmo objetivo de progresso. Os judeus vivem isso na prática. Eles não competem entre si, colaboram, recomendam uns aos outros, ajudam a levantar negócios, emprestam recursos, trocam informações valiosas. E você? Com quem você tem andado? Você está cercado de pessoas que te puxam para cima ou te arrastam para baixo? Seus amigos falam de metas, hábitos, propósito ou só reclamam da vida? Pare agora e pense. Você já construiu seu círculo de mastermind? Já procurou estar perto de pessoas que pensam grande como você quer pensar? Ou ainda está tentando vencer sozinho, sem apoio, sem mentoria, sem referência? O sucesso coletivo é mais sólido que o sucesso solitário. Os judeus prosperam porque entendem que ninguém vence de forma isolada. Eles tecem alianças com base em confiança, respeito e valores. E isso os torna praticamente imparáveis. Se você deseja crescer de verdade, aprenda com eles. Cerque-se de mentes que brilham. Caminhe com quem já está onde você quer chegar. Como dizia Hill, nenhum indivíduo pode alcançar uma posição de destaque sem a cooperação de outros. Crie sua tribo, construa seu time e avance como um exército silencioso em direção ao triunfo. Capítulo 9. A educação focada em sabedoria prática. Você já parou para pensar por que tantos judeus se destacam nos negócios, nas finanças e na liderança, mesmo sem frequentar as universidades mais prestigiadas do mundo? A resposta está em como eles entendem a educação. Para eles, estudar não é simplesmente acumular diplomas. É adquirir sabedoria aplicável. É transformar informação em ação, conhecimento em resultado. Desde cedo, crianças judias são ensinadas a questionar, a pensar criticamente, a debater com respeito e a buscar a verdade através do estudo e da prática. Na tradição do Talmud, ninguém memoriza passivamente. Todos são estimulados a refletir, interpretar, discutir e, mais importante ainda, a aplicar. Agora observe o que Napoleon Hill prega. Ele dizia que a educação formal pode te dar um sustento, mas é a autoeducação que constrói uma fortuna. Hill defendia que devemos estudar com propósito, aprender com os mestres, com os erros, com a experiência direta. O que você sabe só tem valor quando você transforma isso em ação. É isso que os judeus fazem. Eles aprendem para crescer, estudam para aplicar,
se especializam em resolver problemas, não apenas em citar teorias. E você? Qual foi a última vez que você leu um livro que pudesse mudar sua vida e não apenas entreter? Qual foi a última aula que você assistiu com o foco de transformar aquele conhecimento em prática real, mensurável? Hill dizia: conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado é poder. Esse é o segredo. Os judeus não perdem tempo com aprendizado inútil. Eles canalizam energia apenas no que gera impacto. E é por isso que constroem riqueza, influência e sabedoria, geração após geração. Então aqui está o seu convite. Estude, mas estude com propósito. Aprenda o que importa. Aplique o que transforma. A educação verdadeira não acontece na sala de aula. Acontece quando você decide usar o que sabe para conquistar o que quer. Capítulo 10. A força da unidade e da ajuda mútua. Se existe um elemento que diferencia radicalmente o povo judeu, é a forma como eles se unem para crescer juntos. Eles entenderam algo que a maioria das pessoas ignora. O sucesso não é uma corrida solitária, é uma construção coletiva. Nas comunidades judaicas, o sucesso de um é comemorado por todos. Se um jovem decide abrir um negócio, ele não faz isso sozinho. Ele conta com apoio financeiro, mentoria, rede de contatos e, acima de tudo, com confiança comunitária. Há até um termo muito usado entre eles, tzedakah. É um tipo de caridade que não tem nada a ver com esmola. É um dever moral, ajudar o outro a se levantar com dignidade, não apenas sobreviver. Isso está alinhado com o que Napoleão Hill chama de mastermind. Ele dizia: nenhuma mente é completa por si só. O mastermind é a coordenação de conhecimento e esforço entre duas ou mais pessoas que trabalham em harmonia com um propósito definido. Este conceito é uma das colunas invisíveis por trás de todo grande império. E os judeus aplicam isso com maestria. Eles se reúnem, compartilham ideias, trocam experiências e, principalmente, investem uns nos outros. Quantas vezes você já tentou vencer sozinho? Quantas vezes engoliu o orgulho e não pediu ajuda? Talvez você esteja tentando escalar uma montanha que só pode ser vencida com uma equipe. O que Hill e a história dos judeus nos mostram é que ninguém cresce em isolamento. Você precisa de uma rede, um círculo de mentes afins, uma base que te impulsione. Repare como nas comunidades judaicas, os mais bem-sucedidos voltam para ensinar, guiar e levantar os que vêm depois. Eles não escondem conhecimento, eles distribuem, porque sabem que quanto mais crescem juntos, mais sólida é a prosperidade. Hill nos desafia a construir o nosso próprio mastermind, e isso começa com uma escolha: deixar de lado o ego e buscar conexão com pessoas que compartilham seus valores e seu propósito. Se você aplicar essa lição, se parar de andar só e começar a caminhar com outros que também desejam vencer, vai sentir a força da verdadeira alavancagem, a força invisível que faz pequenos se tornarem gigantes. Porque o segredo final da prosperidade é simples: unidos somos imparáveis.
Agora que você viu como um povo que representa menos de 0,2% da população mundial influencia fortemente o mundo dos negócios, das artes, da ciência e da riqueza, você precisa entender uma coisa: nada disso é sorte. Nada disso é coincidência. É aplicação consciente de princípios. É atitude mental, é propósito, é disciplina. É exatamente o que Napoleão Hill passou a vida ensinando. E você acabou de ver como tudo isso se traduz em prática, em resultado, em legado. A pergunta agora é: o que você vai fazer com isso? Você vai deixar essa sabedoria passar como mais um vídeo? Ou vai anotar, aplicar, se comprometer e mudar sua história? Lembre-se, você não precisa pertencer a nenhum grupo para prosperar, mas você precisa adotar os princípios certos. Você precisa cultivar sua mente como se fosse o solo mais fértil do mundo, porque é dela que tudo nasce: sua atitude, suas ações, seus resultados. E se você quiser continuar nesse caminho de crescimento real, de mentalidade vencedora, de hábitos que constroem impérios, inscreva-se no canal Código do Triunfo agora. Aqui, cada vídeo é um passo para a sua ascensão. Aqui, você não consome motivação barata. Você acessa o código que transforma vidas. Ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que mereça vencer. E lembre-se, o triunfo não é para quem espera, é para quem decide. Nos vemos no próximo episódio.